Vamos a seguir com nosso estudo bíblico do Apocalipse. Agarra sua Bíblia e abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia já em Apocalipse capítulo 1. Hoje nos toca o versículo 18. Nos detuvimos la semana passada no versículo 17 e hablamos sobre a doutrina de la faunerosis, quando Juan volteou para ver a voz que hablava com ele, e ele tuvo a visão de Jesucristo glorificado, e vendo toda aquela hermosura, aquela excelsura, aquela visão de Jesucristo totalmente glorificado, ele se desmaiou. E Jesucristo puso sua diestra sobre ele, sua mão direita, e lo levantou. E aí Jesus se puso a hablar com ele. E aqui sigue a conversação que o Senhor Jesus sostuvo com Juan. O versículo 18, Apocalipse 1, 18. E disse assim: E el que vivo e estuve que muerto, mas he aqui que vivo por los siglos de los siglos. Amém. E tenho las llaves de la muerte e de que mais? E del Hades. El Hades hoy es el infierno. El Hades hoy es el infierno. Este versículo 18 es un versículo corto, es un versículo pequeño, pero está lleno de enseñanzas. Hay muchas enseñanzas importantísimas en este versículo. Hay tantas enseñanzas en este único versículo acá, que eu tendré que hablar deste versículo 2 miércoles seguidos, porque hoje não tendríamos tempo suficiente para hablar todo o que podemos extrair de enseñanças deste versículo. Então, vamos a apartar 2 miércoles para hablar deste versículo. Eu hice um resumo. Faltava 5 minutos para começar a reunião e eu estava meditando aqui, lendo o Apocalipse e hice um resumo para que você veja quanta enseñança há, as principais, porque é muito mais que isso, pero as principais enseñanças que há neste único versículo, versículo 18. Veja aqui em pantalla, veja você quantas enseñanças temos acá. Temos aqui Jesucristo ensinando sobre a vida eterna. Jesucristo ensina neste versículo lo que é a muerte eterna. Ele ensina neste versículo, vamos a estudar, aprender neste versículo, como Deus executava seu juízo, o juízo de Deus antes de Cristo e depois de Cristo. AC significa antes de Cristo e DC depois de Cristo. Como que Deus executava seus juízos? Como que Deus juzgava a humanidade antes de Cristo? E como Ele passou a juzgar a humanidade depois de Cristo? Vamos aprender isso. Também vamos a ver, neste versículo 18, que este versículo revela o engano del purgatório e também revela o engano de la reencarnação. 2 doutrinas que são totalmente antibíblicas. Não existe purgatório, não existe reencarnação. E vamos falar de isso também no próximo miércoles, porque hoje não vai alcançar a falar de isso. E este versículo 18 explica como surgiu o inferno e também como Jesucristo tomou a chave de la muerte eterna de las manos de Satanás. Tudo isso vamos aprender neste único versículo. Pero hoje eu quero enfocar-me solamente na primeira parte do versículo 18. Vamos a ler a primeira parte do versículo 18. Apocalipse 1, 18. Ponga outra vez em pantalla, Miguelito. Só esta primeira parte, 1, 18. Diz assim: E el que vivo e estuve que muerto,
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amém. Então, Jesucristo estava falando aqui com Juan, dizendo, ele que vivo, ou seja, ele estava falando que ele estava vivo, pero não vivo fisicamente, porque fisicamente ele morreu. Morreu aonde? Em la cruz. Quando Jesucristo ressuscitou, ele ressuscitou já para a vida eterna, como eu expliquei para vocês algumas semanas atrás. Ele é o primogênito de los muertos, porque foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. E logo ele afirma, e estuve muerto. El que vivo e estuve muerto. Esta muerte que ele está falando aqui, que estuvo muerto, tampouco se refere a la muerte física. Ele não estava referindo-se a aquele momento que ele estava em la cruz clavado, e ele dijo, em tus manos encomendo mi espírito. Padre, em tus manos encomendo mi espírito. E morreu, expirou. Ele não habla desta morte física. Ele está falando aqui de la muerte eterna. Estuve vivo, está falando de la vida eterna. Estou vivo, vida eterna. Estuve muerto, está falando de la muerte eterna. Muitas pessoas equivocadamente pensam que a única muerte que Jesucristo enfrentou foi a muerte na cruz. A muerte física, não. A verdadeira muerte que Jesucristo enfrentou não foi a muerte física em la cruz. En el momento que os soldados le golpeavam, en el momento que le escupiam na cruz, en el momento que seus pulmões se llenaram de água, porque esta é a muerte na cruz. A pessoa queda colgada aí por várias horas e as pernas dela se vão doblando, e a água vai subindo, entrando nos pulmões, e a pessoa muere por asfixia em la cruz. Esta não foi a única muerte que Jesucristo enfrentou. O Senhor Jesucristo enfrentou a muerte eterna. No momento que o Senhor Jesucristo estava na cruz, clavado, todos os pecados de toda a humanidade, de todos os que haviam nascido antes de Ele, e todos os que iam nascer depois, incluindo nós outros agora, e os que vão a nascer hasta sua segunda venida, todos os pecados da humanidade, Ele levou em la cruz. Os pecados entraram em seu corpo. E naquele momento, o Espírito Santo se apartou de Jesus. O Espírito Santo não podia estar aí junto com o pecado. Quando o pecado da humanidade entrou em Jesus, o Espírito Santo saiu. E ele quedou solo. Por isso, houve momento que em la cruz Jesus disse, Deus mío, ¿por que me desamparaste? Lema sabachthani. Ou seja, Deus mío, ¿por que me desamparaste? Ele nunca havia chamado a Deus de Deus, ele o chamava de Padre. Mas em aquele momento ele disse, Deus mío, ¿por que me desamparaste? Porque naquele momento, o Espírito Santo saiu de ele e ele quedou solo aí, como um cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. E todo o pecado da humanidade entrou no corpo de Jesus. Não somente os pecados, pero também todas as enfermidades que existem, clinicamente conhecidas e as que são todavia desconhecidas por la ciência, todas as enfermidades também entraram no corpo de Jesus e ele sentiu o dolor de todas as enfermidades e todos os dolores que um ser humano experimenta quando está enfermo, ele experimentou em seu corpo. Ele cargou sobre si nossos dolores e por suas llagas fuimos sanados, como disse Isaías 53. Ele cargou todas as enfermidades, todos os pecados e todo o castigo que a humanidade iba a receber por causa do pecado, a condenação, que é a morte eterna, ele levou sobre si. Ele enfrentou a morte eterna. Significa que neste momento que Jesus Cristo morreu em la cruz, neste momento ele barrou hasta el Hades,
Ele barrou hasta el Hades com todos os pecados de la humanidade e enfrentou la muerte. Ele murió, ele satisfizo la paga del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Entonces ele tuvo que morir eternamente para que nós outros que mais tarde viniéramos a crer em Ele, não tivéssemos que morir eternamente. E Ele só pudo regressar da morte eterna e ressuscitar e estar, como disse aqui, vivo por los siglos de los siglos. Ele só pudo fazer isso porque Ele personalmente não tinha nenhum pecado. Então Ele barrou hasta el Hades, enfrentou a morte, levou todos os pecados da humanidade sobre ele e se acercou e quedou cara a cara com Satanás. Satanás tinha a chave da morte e ele barrou hasta allá e entregou: aqui está, eu acabei de morir. É como se ele dijera para Satanás: Satanás, hasta o momento tu tenias a chave da morte. Hasta o momento a morte estava bajo su poder. Mas agora eu acabei de morir por toda a humanidade e eu carguei em meu corpo todas as enfermidades, todos os pecados, e eu venho aqui entregar-me a ti. Eu entrego minha vida agora à la muerte. E a muerte então recebeu a vida de Jesus com todos aqueles pecados, com todas as enfermidades, com toda a maldição da humanidade. Só que ao terceiro dia a muerte não pudo retener a Jesucristo, porque ele não tinha pecado personalmente. Então ele derrou todos os pecados allá, com sua muerte ele pagou o pecado por la humanidade, ele sofreu a morte eterna por nós outros, só que ele pudo ressuscitar ao terceiro dia. O Espírito Santo o pudo ressuscitar porque ele não tinha pecados. Então ele ressuscitou, tomou a chave da morte de Satanás e subiu do inferno, subiu del Hades com a chave da morte. Por isso aqui disse que ele tem a chave da morte. Vamos falar de isso com mais detalhes el próximo miércoles. Pero lo que eu quero enfocar-me aqui é que ele, Senhor Jesus, ele não morreu solo fisicamente na cruz. Ele também enfrentou a morte eterna. Ele se apartou del Deus Padre, del Deus Espírito Santo e quedou solo. Houve um sacrifício, uma ruptura em la Santíssima Trinidade. Deus nos amou tanto, 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 que Ele hizo uma ruptura. Eles nunca se haviam apartado. O Padre, o Hijo e o Espírito Santo nunca se haviam apartado. Mas no momento que Jesus morreu na cruz, Ele se apartou da Santíssima Trinidade e foi al Hades, foi a la muerte eterna. Ele enfrentou a muerte eterna por você, por mim, por toda a humanidade. O maior dolor de Jesus não era a morte fisicamente. Quando ele chorava en el Getsemaní e orava, dizia: Padre, se é possível, passa de mim esta copa, pero que não se haga minha vontade. Ele não estava pedindo para que Deus o livrara da morte física. Ele não temia esta morte. A morte que ele estava querendo evitar era a morte eterna. Ele ia quedar separado do Padre, separado do Espírito Santo, e iria a la eternidade enfrentar a morte eterna, pagar com sua própria vida, com sua morte. Ele pagou a morte de toda a humanidade. E ele só pudo volver desta morte, vencer a morte. Ele só pudo ressuscitar porque ele personalmente não tinha pecados. Por isso a morte foi vencida por el Senhor Jesus. Pero não solamente a morte que física, foi a morte eterna. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, melhor dito, 1 Coríntios 15:55. Vamos deixar para ler Hebreus o próximo miércoles, porque hoje não vai alcançar o tempo. 1 Coríntios 15:55, está um pouquinho mais atrás aí.
Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 55. Mira que coisa tremenda. 1 Coríntios 15, 55. Aqui está a prova que Jesucristo venceu a morte, pero não a morte física solamente, a morte eterna. Ele morreu eternamente por nós. Ele foi à eternidade e morreu eternamente por toda a humanidade. 1 Coríntios 15, 55. Já encontrou? Ponga em pantalla, Dom Miguel. Diz assim: ¿Dónde está, ó muerte, tu aguijón? ¿Dónde, ó sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Assim que, versículo 58, assim que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre, não só de vez em quando, pero siempre, sabendo que vuestro trabalho en el Senhor não é em vano. Via que Jesucristo venceu a morte eterna. Ele quer que você tenha a vida eterna. Volvamos para Apocalipse 1:18. Vamos volver allá para Apocalipse 1:18. Então, aqui está claro. Dice aqui: e el que vivo e estuve que muerto, Apocalipse 1:18, mas he aqui que vivo que por los siglos de los siglos, amém. Então veja usted que aqui Jesucristo está falando não de la vida fisicamente, mas de la vida eterna. Tampouco ele está falando de la muerte física que ele teve na cruz. Ele está falando de la muerte eterna. Ele está falando, em outras palavras, lo que vai acontecer com aquele que muere sem haver se entregado para ele, porque a pessoa que muere sem haver se entregado para ele vai experimentar esta muerte eterna que ele experimentou para que nadie tivera que experimentá-la. Vá a ter que morir eternamente porque não lo aceitou, não se entregou para ele. E aqui ele estava falando não da vida que ele ressuscitou fisicamente, mas da vida eterna. Ele ressuscitou para a vida eterna. Em outras palavras, ele está dizendo que se você se entrega para ele, ele também te vai salvar eternamente. Ele está falando da muerte eterna para aqueles que lo rechazaram e da vida eterna para aqueles que se entregaram para ele. Então, entenda que isso que estamos falando nesta noite é muito importante. Ponga muita atenção. Pode cerrar já a sua Bíblia, que agora eu vou explicar para você esta primeira parte do versículo 18. É demasiado importante. El dia que você fallezca, ponga atenção. El dia que você fallezca, el momento de sua muerte, en el exacto momento de sua muerte, quando você fallezca, que seu corpo deje de respirar, se você estiver em um hospital, que a máquina que você estiver conectado deixar de funcionar e vai emitir um sonido dizendo que seu coração deixou de latir. E aí então as enfermeiras vão vir correndo, o médico vai vir correndo, vão tratar de revivir a você com a mão, depois vão agarrar aquele desfibrilador, vão passar um gel aí e vão e dar aquele choque no você para ver se você desperta. Vão tentar 1, 2, 3, 4 vezes. Quando chegue a quinta vez que eles veem que seu coração não arranca, não volta a latir, então, neste momento,
o médico vai mirar o reloj e vai ver a hora de sua muerte. Ele vai mirar, são 6 da tarde com 52 minutos. Hora da muerte, apunta aí, enfermeira. 6 da tarde com 53 minutos. E a pessoa vai escrever seu atestado de óbito, de muerte. A hora que você faleceu vai quedar registrada. E aí, logicamente, vai aparecer aqueles familiares hipócritas que nunca te ajudaram quando você estava vivo, mas vão aparecer aí com lágrimas de cocodrilo e vão estar aí. Como eu te queria! E vão chorar aí, por hipocrisia. Porque quando você estava vivo, nadie nem se recordava dar uma chamadita para você para saber se você estava bem ou se você estava mal. Mas depois que você muere, aparece parentes que nunca te visitou, aparece gente de toda parte, vizinhos que nunca nem te saludava, mas por educação, verdade? Por educação, porque supo que você morreu, muitos vão ir a seu funeral e vão estar aí, entendes? Fingindo que estão de duelo. E uma que outra pessoa, pero bem pouca, hein? Sepa que é bem pouca. Uma que outra pessoa será sincera e vai estar chorando de verdade aí porque te queria de verdade. Pero a maioria da gente vai estar com lágrimas de cocodrilo aí cerca de seu cadáver. Pero el momento que seu corpo muera, que você falleça, que seu coração deje de latir, e aunque que as pessoas intentem revivir a você e já não consiga mais revivirte, e neste exato momento que o médico diga, hora da morte, tal hora, e neste exato momento, não se equivoque, e neste exato momento, sua alma se vai a desprender de seu corpo. E você vai ver que sua alma saiu de seu corpo, e você vai ver seu corpo aí, seu cadáver tirado, você vai ver pessoas fingindo que estão chorando aí, você vai dizer que hipócrita, hein? Você vai ver, esta pessoa nunca nem me saludava, agora está chorando aí, fingida, mira, nunca me ajudou para nada, agora está chorando. E você vai ver pessoas sinceras que te amaram também, sofrendo por la perda, chorando por seu corpo, extrañando-te. Pero neste momento que você saga de seu corpo, que você vai ver seu cadáver aí, você vai ver as pessoas que estão involucradas na hora que você morreu, os que estavam vendo aí no momento de sua morte, e no momento que você se volteie, você vai ter uma visão terrível ou uma visão gloriosa. Quando Juan se volteou para ver a voz que falava com ele teve uma visão feia ou uma visão bonita? Muito linda, porque ele viu a Jesus Cristo ressuscitado, glorificado. E no momento que você falleça, você também vai voltear-se. Depois que você vê a tu corpo, seu cadáver, vê as pessoas aí tentando reviver-te, vendo, você quizá vê até o médico dizendo a hora de seu falecimento, quizá você veja isso, pero haverá um momento que você vai voltear-se e você que se entregou para Jesus, você vai ver 2 ángeles. Você vai ver 2 ángeles. Estes 2 ángeles que vão apresentar-se aí para sua alma, eles vendrão a levar sua alma. Quantos ángeles? Quantos ángeles? Mira, 2 ángeles. Estes ángeles estão um pouquinho com gripa, está flaquito, pero haga de conta que são fortes, ok? Você vai ver quantos ángeles? 2 ángeles. No momento que você falleça, no momento que você muera, e neste exato momento que você falleça, que você vai ver seu cadáver aí, vai ver gente hipócrita chorando porque você morreu, pero não te queria de verdade, vai ver gente sincera chorando porque te queria de verdade, você vai ver o médico, se você estiver no hospital, vai ver os enfermeiros, você vai ver as pessoas que estão a seu alrededor de seu cadáver, pero quando você se volteie, você vai ver, quer esse aqui, aqui, ó, quer esse aqui, você vai ver, aqui está seu cadáver, quando você se volteie, você vai ver 2 ángeles. E estes 2 ángeles vão a escoltar a você.
por um caminho brilhante de luz. Você vai a passar volando com estes 2 ángeles por el primer cielo, que é o cielo que vemos las nubes acá. Você vai penetrar o segundo cielo, você vai ver todos os planetas, você vai viajar assim, ó. Os ángeles vão volando com você, e você vai ver Saturno, Mercúrio, Plutão, Marte, você vai ver a Luna, todos os planetas que a NASA já pudo detectar com seus potentes telescópios, que as sondas espaciais já pudo fotografiar, e também você verá os planetas que todavia não foram descobertos. Toda a galáxia, você vai subir, você vai ver as estrelas, trilhões de estrelas, você vai ver todo o espaço, todo o que há no espaço, você vai seguir subindo. Quando termina o segundo cielo, você vai penetrar no último cielo, que é o terceiro cielo. Há 3 cielos: o cielo de nossa atmósfera, o cielo do espaço e o cielo que se chama terceiro cielo, que é onde Deus habita, que nunca um telescópio, nunca uma sonda espacial, nunca um cohete da NASA poderá chegar. É um lugar impenetrável, que está anos-luz de distância de acá. E eles, muitos anos-luz de distância. E quando você penetra o terceiro cielo, então estes ángeles vão a colocar você exatamente no mesmo lugar que João foi colocado quando foi levado ao cielo, e você quedará cara a cara com o Senhor Jesus, igual que João. Este mesmo Jesus que João viu glorificado, com vestiduras hasta os pés, cinto de ouro cruzando o pecho, pés brunidos de bronze, cabeça e cabelos blancos, espada em la mano, voz como sonido de muitas águas, de trueno, olhos como llama de fogo. Você vai ver este Jesus glorificado, e estes ángeles te vão a guiar por um caminho brilhante de luz hasta el paraíso, donde você vai a estar salvo porque você se entregou para Jesus. Isso será a vida eterna. Está compreendendo? Pero estes ángeles só vendrão por você se você se entregou para Jesus. Se você não se entregou, então você não poderá ter esta escolta de ángeles para levar-te ao cielo no dia que você falleça. Não terá. E que significa entregar-se? Entregar-se a Jesus não é vir à igreja solamente, simplesmente vir a uma igreja cristiana. Há muita gente que vem a uma igreja cristiana e não é cristiano, porque sai de aqui e vive uma vida mundana. O que significa entregar-se para Deus? Entregar-se para Deus é primeiro bautizar-se em las águas. Primeiro, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se bautiza em las águas agora, depois de adulto. Segundo, você se vuelve um fiel diezmista. Se você não é diezmista, Deus não está em primeiro lugar em sua vida. Não está em primeiro lugar. Só quem é diezmista coloca a Deus em primeiro lugar. Se você não é diezmista, você não tem relação com Deus. Você tem relação com uma tradição, com uma costumbre, com uma igreja. Mas você não tem relação com Deus, porque é impossível você ter relação com Deus sem pô-lo em primeiro lugar. E é impossível você pôr a Deus em primeiro lugar se você não se vuelve um fiel diezmista. Ser diezmista é a evidência física de que você puso a Deus em primeiro lugar. Terceiro, você recebeu o bautismo com o Espírito Santo. Se você não tem estas 3 coisas, bautismo em las águas, fiel diezmista e é bautizado com o Espírito Santo, você todavia não se entregou para Deus. Muitas pessoas estão há 1 ano, 5 anos, 10 anos metidas dentro de uma igreja cristiana e nunca se entregaram para Deus, porque nunca receberam o bautismo com o Espírito Santo. E por quê? Que uma pessoa queda tanto tempo em uma igreja e não recebe o Espírito Santo. E há outras que com 2, 3, 4 meses de igreja já recebe o Espírito Santo e é transformada. Por quê? Porque a pessoa não abandona o pecado. Ela tem um espírito
de pecado vivendo dentro de ella. El pecado não é só um acto errado que você comete. El pecado é um espírito de demônio que entra na pessoa que pratica o pecado. E para que você tenha o Espírito Santo, você tem que abandonar a vida de pecado. Sua conduta moral, social e espiritual mundana tem que cambiar, ser cambiada por uma conduta moral, social e espiritual cristiana. Então, se você se entrega para o Senhor Jesus agora, você não terá outra oportunidade. Você não poderá esperar que você falleça e depois que sua alma se desprenda de seu corpo e você veja que a morte sim era certo e que a morte do corpo não era o final, era só o início de uma nova etapa, que é a etapa da vida eterna ou da morte eterna. Então, se você vai querer arrepentir-se, ai, é verdade. Era certo o que o pastor, o bispo predicava, quando uno moria, a alma se desprendia do corpo. Mira, eu estou vivo, meu corpo está morto, mas eu estou vivo. Agora eu quero crer em Jesus, porque eu não quero ir ao inferno. E neste momento você não poderá mais arrepentir-se. Se você quer arrepentir-se, você tem que arrepentir-se quando? Agora, é a hora que você se arrepende. Se você se entrega para Jesus agora, em vida, antes que você falleça, então você já terá por parte de Deus 2 ángeles designados para escoltar a você por um caminho brilhante de luz até o céu. Graças, ángeles, vayan com Deus. Vayan com Deus. Agora eu quero mostrar a outra cara da moneda, a que nadie quer ver, porque hasta ahorita está muito interessante ter ángeles. Todo mundo quer que quando falleça, venham que? 2 ángeles. Pero el dia que usted fallezca, el dia que usted muera, quando el médico diga, hora de la muerte, tal hora, entonces en este momento, se usted não se entregou para Jesus, e entregar-se é bautizar-se nas águas, volver-se um fiel diezmista e temer o bautismo com o Espírito Santo. Se usted não se entregou, então, no momento que sua alma se desprenda de seu corpo, neste exato momento que sua alma se desprenda de seu corpo, você vai ver aí seu cadáver, vai ver a gente chorando, os sinceros, os mentirosos, os hipócritas, você vai ver aí todo. Pero quando você se volteie, vai haver ou vão haver 2 demônios esperando sua alma. Quantos demônios? Quantos demônios? Híjole, ai, 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 Deus mío, ai, 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 aí estão os demônios, 2 demônios. E no momento que sua alma se desprenda de seu corpo, você vai estar aqui mirando seu cadáver. Quando você se volteia, quem você vai ver? 2 demônios. E estes 2 demônios vão a escoltar a você por um caminho de oscuridade. ¿Por dónde? Por um caminho de quê? E você não terá como escapar. Se você trata de escapar, os demônios não deixam você escapar. Não há como escapar. E você vão agarrar de uma maneira tal que você não tem ideia. A sede e o hambre que os demônios têm de escoltar sua alma. Cada alma que os demônios escolta para o inferno é um prêmio que eles recebem abaixo de Satanás. Eles são premiados por Satanás. Eu dije que os salvos vão a ser um viaje ao terceiro cielo que está a uma distância de anos e anos luz. Não há como calcular o quilometraje hasta o cielo. Pero eu quero dizer a você que o inferno está muito cerca. Você não tem ideia como o inferno está cerca. O inferno são 50 milhas aqui para baixo. 50 milhas são 80 quilômetros. A que distância está o inferno de nós outros? 80 quilômetros. Se você começar a escavar aqui a terra, escavar com uma escavadora, e você barrar 80 quilômetros bajo terra, você já cai no núcleo da terra, que é uma bola de fogo, e aí há um calor que é mais forte que o calor do sol. No núcleo da terra é uma bola de fogo. E aí está o inferno.
E os 2 demônios que vendrão por sua alma vão escoltar-te por este caminho de oscuridade. E quanto mais você vai bajando, mais gritos você vai escuchar. Mais se intensificará os gritos de las pessoas que estão aí ahorita mesmo, gritando, crujindo os dientes de dolor. E é para allá que irá toda persona que não se entregou para o Senhor Jesus. Persona que nunca tomou em sério sua relação com Deus. Persona que venia à igreja de qualquer maneira. Que sempre chegava tarde ao serviço. Sempre chegava tarde. Não ponia atenção. O pastor estava predicando e ela estava dormindo. Comendo chicle em la reunião, mirando o celular. Pessoas que nunca se converteram, nunca se entregaram, nunca se bautizaram nas águas, nunca foram fieles diezmistas, nunca receberam o bautismo com o Espírito Santo. Serão escoltadas por 2 demônios diretamente ao inferno. Está compreendendo? Está entendendo? Então, a pergunta é: quem escoltará sua alma quando você falleça? 2 ángeles? Venga os ángeles aqui outra vez, por favor. Ou já foram ao cielo? Já quitaram a máscara, todos já se foram ao cielo, mira. Já volveram. Quem vai escoltar sua alma? Queda um aqui e outro allá do outro lado aqui, ó. Um aqui, outro aqui. Isso. Quem vai escoltar você? Quem vai escoltar você? Ou melhor dito, queda aí ao lado do outro, angue com angue, queda aí, pastor Mar, com pastor Ram, isso, aí, melhor, isso. Quem vai escoltar você? 2 demônios por um caminho de escuridão ao inferno, ou 2 ángeles? Ou 2 ángeles vão escoltar você por um caminho brilhante de luz. No momento que sua alma se desprenda de seu corpo, quem estará esperando sua alma? 2 ángeles ou 2 demônios? A resposta é fácil. Todo mundo quer que esteja 2 ángeles. Nadie aqui quer que tenha 2 demônios, nadie. Pero se você não se entregou, se você todavia não se entregou para Jesus, sepa que já há, não vai haver, já há 2 demônios designados por Satanás para escoltar sua alma ao inferno. Já há. Eles já têm seu nome escrito e todo. Estão esperando seu falecimento. Já há. Pero se você já se entregou para Jesus, Deus também já designou 2 ángeles já para escoltar a você por um caminho brilhante ao paraíso. Então, Senhor, Senhora, não juegues, não juegues, não juegues mais. Entrega sua vida para Jesus. O que Jesus enfrentou foi muito grande. Ele não enfrentou só a cruz, a morte física. Ele enfrentou a morte eterna. Ele morreu eternamente por toda a humanidade. E ele só pudo volver da morte eterna porque não tinha pecado. Ele levou o pecado da humanidade e pudo deixar allá, pagar com sua vida, mas ele pudo regressar ao 3º dia porque não tinha nenhum pecado. Por isso o diabo hizo de todo para que Jesus pecara antes de ir allá a enfrentar a morte. Ele usou os soldados para esculpirem nele, para golpeá-lo, para insultá-lo, para ofendê-lo. Ele hizo de todo para que Jesus ensuciara o coração e quedara com rancor de aquela humanidade. Mas Jesucristo todo o tempo orava: Padre, perdona-los, porque eles não sabem o que fazem. Ele não deixou que seu coração se ensuciara. Ele foi uma ofrenda perfeita. Ele não foi uma ofrenda sucia, uma ofrenda enferma, uma ofrenda coja. Ele não foi um cordeiro manco, um cordeiro sujo, uma ofrenda imunda, um pano imundo no altar de Deus. Ele foi um sacrifício perfeito, o cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Então, não se equivoque, Senhor, Senhora. O dia que você falleça, se você se entregou para Jesus, 2 ángeles vão levar sua alma. Se você não se entregou, se o único que você hizo foi frequentar uma igreja. Você frequentava uma igreja. Você ia para a igreja, mas nunca se converteu.
Usted iba a una iglesia, pero tenía un amante, engañaba a su marido, engañaba a su esposo, siempre estaba mintiendo, hablando malas palabras, maldiciendo, fumando, consumindo alcohol, consumindo drogas, viviendo una vida promíscua. Usted no se entregó, no se convirtió, vivió en el pecado. Entonces sepa que los dos demonios van a llevar a usted para el infierno. Entonces entienda, usted necesita urgentemente entregar-se para Jesus, porque usted não sabe o dia que usted vai a fallecer. Hoje por la mañana eu falei com a senhora Maria que estava sentada aqui. Ela tem 80 anos. E eu dije para a gente assim: mira, talvez você pensa que porque você é jovencita, tem 15 anos, 20 anos, 24, 30 anos, que você está lejos de morir. E talvez a senhora Maria que estava sentada aqui pensa que já está cerca de morir porque já está com 80. Pero a morte quando viene, ela não elige edad, não elige color, não elige sexo, não elige nacionalidade, não elige nada. Se a morte vem por você, você pode morrer com 15 anos, você pode morrer com 20 anos, você pode morrer com 13 anos, você pode morrer com 35 anos, com 45 anos. Não pense que você tem garantido que você vai viver 80, 90 anos. Minha abuela tem 105 anos e está viva todavia em Brasil. Pero eu lo dudo que nós outros cheguemos a 105 anos. Quase humanamente falando, impossível que nós outros cheguemos a 105 anos. É um fenômeno. Minha abuela ha salido hasta nos periódicos de Brasil, porque é um fenômeno que este viva todavia. Porque o normal, 70, 80, 90, a gente já se está morrendo. Está compreendendo, gente? Está compreendendo? Então, não te equivoques. Você tem garantia que você vai estar vivo amanhã? E se hoje é seu último dia de vida? Você não sabe. Então, como não sabemos o dia de nossa morte, temos que preparar-nos para garantizar que quando falezcamos, vamos a ter quantos ángeles? 2 ángeles para levar-nos ao céu. E não dois demônios. Quem entendeu a prédica de hoje? Está claro? Graças. Demônio, vai para allá, Satanás, sai. Ángeles, vai com Deus, ángeles, vai, Deus lhe bendiga. Graças. Entendeu todo, sim ou não? Está claro? Então, eu quero fazer uma oração agora. Eu quero oferecer para você uma oportunidade de entregar-se para Deus de corpo, alma e espírito.